Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Software. Meu nome é Erika Dalbello, eu já vou me apresentar, mas antes de me apresentar, deixa eu passar um recadinho bastante importante aqui para vocês. Aqui na tela, vocês estão vendo os QR Codes das nossas redes sociais. Aqui eu deixei o Instagram e o LinkedIn, que são as nossas principais redes onde compartilhamos notícias, eventos, tanto lives. Então, fique ligado pelas nossas redes para você ficar ciente, né, receber as informações sobre as nossas lives, não só sobre Adobe, mas sobre todos os outros parceiros que nós temos aqui na Software, assim como Microsoft, segurança, enfim, tantos outros. Bom, antes de mais nada, eu já vou pedir perdão que a minha voz está falhando um pouquinho. Não sei de onde vocês falam, mas comentem aí no chat, né, de que cidade do país que vocês estão. Eu estou aqui em São Paulo e mudança de tempo, acabei pegando um resfriadinho e minha voz está falhando um pouco. Então, se de repente eu ficar muda, não estranhem, não se assustem, tá? Não é a conexão eu já testei aqui, tá tudo certinho. Se eu ficar muda, é realmente porque eu precisei aqui mutar o microfone por causa da voz, tá? Mas já estou com a minha canequinha de chá aqui, copinho de água, então a gente vai conseguir seguir aqui o conteúdo tranquilamente. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Erika Dalbello, eu faço parte do time Adobe aqui na Software. Sou fotógrafa de formação, já trabalhei com fotografia, com pós-tratamento de fotografia, com publicidade também. Já fui parceira da Adobe Brasil, apoiando com canais, e há 2 anos eu tenho o prazer de fazer parte aqui da Software, né, que é hoje uma das principais parceiras da Adobe aqui no Brasil. Então, hoje a gente vai trazer aqui um conteúdo que eu particularmente gosto muito, porque eu comecei nessa área, né? Eu comecei com a área da criatividade e eu vejo toda a evolução que essa área tem crescido, né, nos últimos anos, nas últimas décadas. E isso é muito bacana. Então, aqui, a ideia aqui hoje, deixa eu passar aqui, só para a gente, para vocês verem o que a gente vai falar um pouquinho hoje. Vou passar um pouquinho sobre o que é a Creative Cloud, né, para a gente entender. Eu escuto ainda muita gente falando, mas a Creative Suite, né? O que que é suite, é cloud, é pacote, o que que é, né? Quais são as vantagens desse modelo, né? O que que é esse modelo de nuvem? Quais são as vantagens que esse modelo de nuvem traz? Quais aplicativos, né, estão inclusos nesse novo serviço, nesse novo modelo, né, de assinatura? Eu estou falando novo, porque eu sei que muita gente já sabe, né, já conhece o modelo de Creative Cloud, mas ainda tem muita gente que não usa, né, que ainda usa ali as versões perpétuas. Então, a ideia aqui, esse conteúdo, ele foi feito para quem já usa, para quem usa só um Photoshop, para quem é o administrador da conta, para quem é um comprador. Esse conteúdo aqui, ele serve para todo mundo, tá? Que é justamente para vocês conhecerem o que que vocês têm na mão, né? O que que vocês, tanto como usuário, né, tanto quanto disponibilizando para o colaborador de vocês, tá? Então, aqui a gente vai passar por esses recursos. Vou falar também um pouquinho sobre a questão do trabalho em equipe, né, da colaboração, que é um assunto muito importante, né? Então, hoje, com o trabalho híbrido, principalmente, é muito importante que os colaboradores tenham os principais recursos para isso. E, ao final, eu vou falar aqui de uma novidade incrível, né? A Adobe fez uma nova aquisição, né, no último mês, e vai aqui apoiar bastante, vai ajudar bastante quem trabalha com vídeo. Então, fiquem até o final para vocês ficarem conhecendo um pouquinho mais sobre essa novidade. Bom, então o que é a Creative Cloud, né? Antigamente, a gente chamava de Creative Suite, né? Houveram aí versões até a 7, né, que eram versões
Master Collection, né? Já vou falar um pouquinho mais sobre isso. E hoje a gente tem já há alguns anos a Creative Cloud como uma nuvem de soluções criativas, né? Então a gente tem um conjunto aqui, todo um ecossistema que vai justamente apoiar o designer no seu processo criativo. Ou seja, você vai fornecer para o seu colaborador, para o seu usuário, todas as ferramentas criativas que ele precisa, né, para executar aí as suas funções. Então, hoje, a Creative Cloud, ela não é formada apenas, né, de um aplicativo, né? Então, como a gente tinha no passado, ali o CDzinho só para instalar o Photoshop. Não. Hoje a gente tem justamente um ecossistema, né, de soluções, não apenas aplicativos instaláveis, né, no desktop, mas também serviços que se interligam, né, online, remotamente no celular, enfim, né? E esses aplicativos justamente estão atendendo tantas áreas, as áreas de design, né, de criação, toda a parte de ilustração, fotografia, vídeo, animação, UI and UX, 3D e realidade aumentada, né? Então isso também é uma grande novidade da Adobe. Bom, aqui eu listei um pouquinho, né, as principais vantagens que esse modelo traz, né? Eu até quase comecei a dar um pouquinho de spoiler ali no slide anterior, mas se alguém aqui, né, seria bacana se tiver alguém que também é usuário aqui dos aplicativos, se puder comentar, né, em qual versão começou, de repente o Photoshop, o Illustrator, né, conta pra gente. Eh, a Creative Cloud, ela já existe desde 2013, né? Ou seja, poxa, Erika, mas já quase 10 anos? Exatamente, quase 10 anos. Ou seja, para quem ainda trabalha com versões perpétuas, está aí com basicamente 10 anos de recursos, né, sem usufruir, né, de tantas possibilidades, de tantos recursos. Então, hoje, o pacote completo da Creative Cloud, dessa nuvem criativa, ela é composta por cerca de mais de 20 soluções, né, que englobam tanto aplicativos desktop, aplicativos mobile e serviços web também. Outra grande vantagem é a questão das atualizações, e essa é uma das principais vantagens, né? Então, aqui eu coloquei até uma foto cedida pelo meu amigo Júnior Rocha. Júnior, muito obrigada por enviar essa foto. Para quem é das antigas, né, quem começou a utilizar já alguns anos atrás, antes da Creative Cloud, vai se lembrar dessas caixinhas, né? Então, e as caixinhas eram pesadas, hein, gente? Para quem nunca chegou nessa época, essas caixinhas eram pesadas. Então, você tinha ali que adquirir, normalmente anualmente, né, uma nova versão, uma atualização. Isso tinha um custo extremamente alto, né? Porque imagina, você faz um super investimento e daí daqui a um ano você precisa de novos recursos. E com a evolução tecnológica, com a evolução, né, de novidades, a gente não pode depender de tanto tempo assim, né? Então, com esse modelo de subscrição, né, do aplicativo sendo, né, da solução sendo fornecida através da nuvem, através ali de um gerenciador, que no final eu mostro um pouquinho para vocês, o usuário ele tem a flexibilidade de atualizar, né, sempre que ele desejar, ou de forma automática ou não, né? Então, por exemplo, eu costumo não deixar a atualização automática para sempre ver o que tem de novo, né? Se são correções, se são atualizações de segurança, ou se são novos recursos, né? Então, isso é muito bacana. Então, por exemplo, no final eu vou falar justamente de um novo recurso, uma nova ferramenta, né, que foi adquirida pela Adobe e que agora está presente dentro da Creative Cloud. O que é interessante? O usuário não vai ter que fazer uma aquisição a mais por isso, né? Então, isso é muito bacana. Você tem essa atualização de recursos, de segurança, de novas ferramentas a qualquer momento, né? E instala quando desejar, né? Atualiza quando desejar. E, claro, também o gerenciador, né? Se você precisar justamente, não, eu tenho aqui um parque de criação, são 10 profissionais criativos, eu quero atualizar a máquina para eles. Tudo bem, para quem é administrador das soluções, também pode ter esse controle, tá?
Além das atualizações, as soluções elas são interligadas, ou seja, o que isso significa? Significa que você não precisa exportar um arquivo para abrir, né, no outro aplicativo. Exemplo, eu criei um logo no Illustrator e eu quero carregar esse logo num folder no meu Photoshop. Esse processo ele é muito prático, né, através das bibliotecas que a gente vai ver um pouquinho no final. Então, todas as soluções, elas conversam entre si de alguma maneira, né? Scan com o Acrobat, né? O Illustrator conversa com o Photoshop, que conversa com o InDesign. Photoshop também conversa com o Premiere Pro, com After Effects. Então, essa interligação é muito bacana, né? A facilidade na colaboração, né? Então, também no finalzinho eu vou falar um pouquinho das bibliotecas, né, do espaço em nuvem, que possibilita justamente que os colaboradores eles interajam entre si, né? Compartilhem documentos para revisão, isso é muito bacana. E, como eu falei, para quem é administrador, para quem é o gerenciador das licenças, essa parte, né, de atribuir a licença para um usuário, desatribuir, né, adicionar uma nova licença, todo esse processo é muito simples, né? Então, o João saiu da companhia, você remove o João e adiciona o Pedro, né? É muito fácil, é muito simples fazer essa maneira de atribuição, né? De remover a licença de uma pessoa, de inserir para a próxima, ou adicionar uma nova licença, né? Então, todo esse gerenciamento, ele é muito prático, né. Bom, então vamos falar, né, vou falar rapidinho aqui do que está incluso na Creative Cloud, né. Eh, eu não estou com o chat aberto, mas comentem, né, comentem aí se vocês são usuários, né, quais aplicativos vocês utilizam. A gente gosta sempre de saber, né, um pouquinho de quem está participando com a gente, né, o que utiliza. Mandem perguntas, né, podem ficar à vontade, mandem perguntas, no final a gente volta aqui para responder, tá. Bom, eu costumava normalmente listar simplesmente todos os aplicativos aqui, mas eu separei hoje de uma forma um pouquinho diferente, né. Separei inclusive da maneira que é apresentada no próprio Creative Cloud Desktop, que é o gerenciador que os usuários podem ali instalar os aplicativos, né. Até uma pergunta muito comum: "Mas Erika, você vai me mostrar todos esses aplicativos, o usuário tem que instalar todos na máquina?" Né, essa é uma pergunta que já fizeram numa outra live sobre o tema, então eu já vou até comentar. Não, isso que é a grande, vantagem, né, o usuário ele pode justamente instalar e desinstalar a qualquer momento, né, os softwares que ele desejar. Então, eu estou atualmente num projeto que envolve Photoshop e Illustrator. Perfeito, não nem precisa manter outros instalados, caso ele tenha uma máquina com pouco espaço, né, caso ele precise liberar um pouco de espaço no HD, por exemplo. Então ele tem essa flexibilidade. Ou, por exemplo, estou acostumada sempre a utilizar Photoshop e Illustrator, nunca usei o InDesign, e de repente eu preciso fazer uma diagramação de um catálogo. Não tem problema, quando ele precisar, ele vai lá e instala, né? Então essa flexibilidade é muito bacana. Bom, então eu separei aqui um pouquinho, né, exemplos, né, claro, não se limita aqui ao que eu coloquei, tá. Claro, podem ter outras soluções para essas áreas, então, por exemplo, para design e layout, né, o que é possível utilizar? Né, a gente tem aqui aplicativos como Photoshop, Illustrator, InDesign, InCopy, Acrobat Pro, Bridge, Capture e Creative Cloud Express. O que são essas soluções? Então eu vou falar rapidamente aqui sobre cada uma delas, tá? Começando aqui pelo nosso querido Adobe Photoshop, né? O Photoshop dispensa apresentações, eu sei que é até um pouco clichê falar sobre isso, mas já virou até verbo, né, que agora em 2022 completou 32 anos. Ele é o aplicativo perfeito quando a gente fala em imagem, quando a gente fala em pixel, né, quando eu preciso justamente trabalhar em alguma imagem, seja edição e composição de imagens, né, aqui eu coloquei uma foto do Eric Johansson, ele é um dos artistas digitais, que foram as minhas primeiras inspirações, né, quando eu comecei a trabalhar com Photoshop. Então coloquei aqui uma arte dele, né, aqui está o Behance dele, se alguém quiser depois
conferir. A parte de layouts e montagens, né, composição de imagens, montagens, é praticamente a mesma coisa. Então, tudo que envolve imagem, né, se eu preciso ali justamente unificar, né, um folder, uma arte, né, um banner, uma capa, uma arte para mídias sociais, para impressão, tudo que envolve imagem, a gente vai trabalhar com Photoshop, porque ele justamente tem recursos de recorte, tem recursos de efeitos, né, modelos, né, de mesclagem de camadas. Então, toda essa parte de imagem a gente vai para o Photoshop. Ali eu coloquei retoques, restaurações, fiz uma restauração bem bacana semana passada. Pintura digital, né? Então toda a parte de pincéis, de patterns, de texturas, efeitos. A gente tem também, olha que bacana essa evolução, né? Ano passado, a Adobe trouxe os Neural Filters, que são efeitos, né, criados através da inteligência artificial. Isso é muito bacana, né? Então você tem ali um retrato de uma pessoa que está com uma expressão um pouco triste. Você consegue até mudar a expressão dessa pessoa, né? Rejuvenescer, envelhecer, enfim, recomendo que testem esse filtro, Neural Filters, que é um recurso que ainda está em beta, mas já está disponível na versão para utilizar. Né? Ele precisa ali de uma conexão com a internet, porque ele usa justamente a inteligência artificial para fazer esses cálculos. Mas tem ali recursos incríveis, né? Tonalização de cor, então vale muito a pena. Parte de revisão, né? Então hoje a gente pode compartilhar uma arte do Photoshop para ser comentada pelo colega, né? Para ser revisada, isso também é muito bacana. Aqui eu coloquei até um exemplo, né? A parte de, inclusive com a inteligência artificial, né? Que remove ali imperfeições. Então, por exemplo, essa foto, falei, não, ficou muito sem graça aqui, o chinelo dos pais não combinou, né? Não tem nada a ver aqui com a foto. Então, com o recurso de remover ali itens indesejados, né, ali em verde está tudo que eu quero que seja referência, e daí ele remove ali, né, o que eu não quero na foto, né? Então essa inteligência, ela está evoluindo cada ano, cada vez mais, né? Então é bem bacana o que a solução oferece. Depois, vamos falar então um pouquinho sobre o Illustrator. Illustrator é aqui a nossa ferramenta vetorial, né? Ah, qual que é a diferença, Érica, do Photoshop para o Illustrator? O Photoshop, a gente trabalha com imagens, e imagens, elas possuem uma limitação na sua resolução, no seu pixel, né? Então, se eu aumento uma imagem, eu posso perder ali qualidade, resolução, né? Assim, se eu diminuir também, né? Tem as formas corretas de redimensionar. No Illustrator, a gente vai trabalhar de forma vetorial, ou seja, com pontos, né? Então, isso nos dá a possibilidade de justamente redimensionar as imagens, né, os vetores, os desenhos, quanto for necessário, né? Então, também é uma ferramenta fantástica. Para a criação de logotipos, né, toda a parte de identidade visual, ela é feita através do Illustrator. Ilustrações e gráficos, né, infográficos, aqui ilustrações artísticas e desenho técnico também é bastante utilizada ali para a parte técnica, então você criar ali a faca de uma embalagem, né, que é a marca de corte, por exemplo, design e ilustração de embalagens de produtos, então é muito comum, né, um rótulo, né, ele ser criado ali através do Illustrator. Claro, ele pode importar uma imagem criada no Photoshop, não tem problema algum, né? Mas quando a gente trabalha com texto, por exemplo, o interessante é sempre trabalhar com o Illustrator, tá? Então aqui coloquei alguns dos exemplos, né, que a gente pode utilizar aqui o Illustrator. Seguindo o Illustrator, um aplicativo que até lembra um pouco, então isso que é muito bacana também da Adobe, né? Quando você começa a utilizar uma solução, e você vai para uma segunda, né, as soluções elas são muito parecidas, né? Elas têm mais ou menos seguem a mesma intuição, né? Então, o InDesign, ele lembra bastante o Illustrator em diversos momentos. Claro, ele tem os seus recursos específicos. Ah, e qual que é a diferença do Illustrator para o InDesign? O InDesign a gente vai utilizar quando precisa criar uma diagramação de um conteúdo ali de mais páginas, né? Então, não, eu estou só fazendo um banner.
um folder de uma página só. Tudo bem, você pode criar simplesmente no Illustrator, mas quando você vai ter ali uma quantidade maior, né, de páginas, o recomendado é utilizar o InDesign, né, para fazer toda a criação ali, a formatação, diagramação dos seus layouts, né. Então ele é muito utilizado para jornais, revistas, catálogos. Ele tem recursos como, por exemplo, uma página mestre. O que que é isso? Tá vendo que nessa imagem, né, nesse folder, o que que acontece normalmente numa revista? A gente tem um padrão, né, um padrão de tipografia, um padrão de onde está o número da página, um padrão de onde está o título ali, o nome da revista, do livro, né. Então esse padrão precisa ser seguido. E eu não tenho porquê, né, não é necessário que eu crie isso, página por página, né. Então você consegue justamente fazer essas configurações que otimizam muito a criação, né, desse conteúdo. E daí ele permite também a criação de PDFs interativos, HTML5 e também uso de multimídia, né. Então se você quer criar um e-book, né, quer criar um documento digital, o InDesign é o melhor caminho, tá. Aqui eu estou colocando 2 recursos que existem, aí alguns, acho que 3, 4 anos mais ou menos, não tenho certeza, mas são 2 recursos que se existissem quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu teria economizado horas e horas, né. Um desses recursos é o ajuste de layout. O que que ele faz? Imagina o seguinte, você diagramou um catálogo de 50 páginas, e ele está ali na vertical, né, no formato A4. E de repente a gráfica te liga e fala: "Olha, se você fizer esse catálogo no modelo quadrado, 1 para 1, né, um pouquinho menor, você vai economizar papel, né, então o seu custo vai ficar muito melhor". Aí você fala: "Poxa, boa ideia", né. Só que aí você tem que refazer toda a diagramação. E eu já passei por isso, tá. Uns 10 anos atrás eu passei por isso, e me lembro que foram horas e horas aí para refazer um layout. Então a gente tem com a ajuda da inteligência artificial, um recurso que possibilita justamente esse ajuste automático, ou seja, ele traz para dentro, né, do espaço todos os objetos e redimensiona para a gente. Outro recurso também muito interessante é o ajuste sensível ao conteúdo, e aqui novamente está a inteligência artificial. Como assim, Erika? O que está acontecendo aí? Tá vendo que a casinha, a foto original dela, ela é na horizontal, né? E o assunto é a casinha. Então, se eu arrasto essa casinha, que é uma foto na horizontal, em um frame que ele não é horizontal, que ele seja quadrado ou que ele seja vertical, o que que a gente teria que fazer antes, né? Eu teria que justamente redimensionar, e daí a gente perde ali alguns cliques para redimensionar, para ajustar. Com a inteligência artificial da Adobe, o InDesign ele reconhece o que que é o assunto da sua foto e já coloca ele em destaque no frame que você inseriu, né. Então a gente economiza com isso alguns cliques. Parece bobo, mas no dia a dia isso a gente acaba ganhando muito tempo, né, então é um recurso também bastante interessante. Aqui está uma outra solução que pouquíssimas pessoas conhecem, mas que é aqui o melhor amigo do InDesign, que é o InCopy, né. Então o Encop ele é muito utilizado por jornais, por revistas, aonde você tem ali uma pessoa que é a diagramador, né, tem um time para justamente criar a diagramação daquela revista, mas você tem outras pessoas que vão alimentar esse conteúdo, né, que vão fornecer ali textos, imagens. Então o Encop ele trabalha ali em conjunto com o InDesign, né, para justamente ter a possibilidade de fazer essa alimentação, né, do conteúdo. Por quê? Porque quem alimenta o conteúdo não precisa ter conhecimentos ali de InDesign, né, de diagramação. E também não pode modificar, né, a estrutura do documento. E imagina, né, para cada pessoa que alimenta ali o conteúdo, eu precisar mandar o arquivo, enfim. Então o Encopy ele vem para justamente otimizar bastante isso. O Acrobat Pro, né, isso também é uma informação muito bacana que pouca gente sabe. Quem possui a licença da Creative Cloud completa, possui também acesso ao Acrobat Pro, né, que é muitas vezes adquirido individualmente, né, por outras áreas, utilizado
pode ser utilizado por qualquer pessoa que lide com documentos hoje em dia, né? Mas ele acompanha também aqui a Document Cloud, a Creative Cloud. Eu não vou detalhar muito aqui sobre ele, porque até inclusive na semana passada nós fizemos uma live só detalhando o Acrobat Pro. Então, para quem quiser saber mais sobre ele, né, foi aí 1 hora só para falar sobre ele. Então, ele tem bastante recurso, comparar ali versão de documento, otimizar o tamanho do PDF, inserir proteção, criação de formulários preenchíveis, OCR, né, que é transformar imagens em texto pesquisável. Então, tem bastante coisa que eu não vou detalhar agora. O Adobe Scan, que também acompanha o Acrobat, para quem nunca usou, recomendo instalar, testar, né? Você pode utilizar ele no seu celular tanto de forma gratuita, mas se você tiver uma conta ou do Acrobat ou da Creative Cloud, ele habilita funções extras, né? Então é uma ferramenta incrível para escanear documentos, escanear informações. Adobe Bridge. O Bridge é uma ferramenta poderosa. É uma ferramenta gratuita, inclusive, pouca gente sabe. E é uma ferramenta que traz muita agilidade no dia a dia e poucas pessoas usam, né? Eu sempre pergunto, quem aqui utiliza o Bridge? Outro dia fiz uma enquete no Instagram e pouca gente respondeu que sim, né? Só os amigos, né, os designers mais conhecidos que disseram que sim, mas muita gente ainda falou que não. O que é o Bridge? O Bridge, de uma forma bem resumida, é um navegador, né? Como assim? Se você trabalha com Windows, você vai perceber que alguns formatos de câmera, de arquivo de câmera, alguns formatos de arquivo, por exemplo, PSD, InDesign, Illustrator, a gente não tem uma pré-visualização, né, pelo Windows Explorer. O Finder do Mac até vê algumas coisas, mas não 100%, né? Então, o Bridge, ele é um navegador focado justamente para os aplicativos da Adobe, né? Então, com o Bridge, eu consigo justamente visualizar, né, informações extras, né, dos arquivos. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um print de uma pasta com algumas fotos que eu tirei ali de um pôr do sol. Então, o que acontece? Ele vai se o arquivo é uma fotografia, ele vai me trazer detalhes dessa fotografia, né? Então ele vai trazer o EXIF, ele vai trazer ali diversas informações, né, de acordo com o arquivo, quando a foto foi feita, se é um arquivo em Illustrator, ele vai trazer a dimensão, se é um PSD. Eu posso criar rótulos, né, estrelas, cores, para classificar os arquivos. Então, no dia a dia do profissional criativo, né, para quem está trabalhando com criação, é uma excelente ferramenta para você organizar e visualizar as informações, né. Eu posso filtrar, então isso é muito bacana, né, você tem 200 arquivos numa página, você coloca ali estrelas ou cores e depois filtra, né. Então, eu quero só ver o que tem 5 estrelas, quero só ver o que tem, cor azul. Então, como uma forma de organizar os seus arquivos, é uma ferramenta riquíssima. Claro, não só arquivos Adobe, se você tiver um arquivo de vídeo, um arquivo de Word, enfim, né, você também consegue visualizar aqui e acessar através do Bridge, tá. A Adobe Capture. O Capture, ele é uma ferramenta mobile, né, assim como o Scan, ele também é uma ferramenta que possui alguns recursos, mesmo para quem não tem conta, mas possui mais recursos para quem está conectado à sua conta da Creative Cloud, né. Como o nome diz, né, o nome Capture eu achei bem, eh, tem tudo a ver, né, assim como o Bridge também, que é ponte, enfim, a Adobe é muito criativa nesses nomes, né, bem literal. O Capture, ele serve para você, levar o seu estúdio para fora, né, do seu ambiente de trabalho. Como assim, né? Você está andando na rua e, de repente, você vê um outdoor super bacana, com uma cor legal, você não precisa simplesmente tirar uma foto, né. Você pode capturar uma textura, você pode capturar uma paleta de cores, você pode, de repente, eu estou andando e vejo ali uma textura de pedra super bacana, você pode já capturar um material 3D,
né? Então, o Capture ele é uma ferramenta incrível para você capturar elementos que você já vai salvar na sua biblioteca da Creative Cloud e depois você vai carregar nos seus aplicativos. Então, por exemplo, criei um pattern. Posso usar esse pattern no Photoshop depois, né? O pattern que são os padrões, né? Eu capturei ali uma paleta de cores. Posso usar essa paleta de cores também. Quero capturar uma forma vetorial, né? Então você tira ali uma silhueta de uma pessoa, por exemplo, já transforma isso em vetor direto ali do seu celular. É uma ferramenta riquíssima, né? Que possibilita justamente essas vantagens. Então, de repente, olha, estou viajando, de repente estou num lugar que tem uma luz diferente, uma cor diferente. Você captura a paleta de cores desse ambiente, né? Isso é muito legal. Aí aqui eu coloquei um trabalho que eu encontrei lá no Behance, né? Já vou falar um pouquinho do que é o Behance também, que é um exemplo muito bacana, né, de um ilustrador que ele fez o quê? Ele desenhou aqui esse gavião, né? Desenhou com lápis, aí ele passou a caneta, né? E essa caneta, o que que ele fez? Ele escaneou ali com o Capture e já transformou em vetor, né? Então ele já transformou em vetor essa ilustração, esse desenho. Depois ele viu uma pintura no muro e adorou as cores, né? Ele falou: "Nossa, essas cores aqui são excelentes", né? Então ele foi lá, tirou uma foto e capturou as cores daquele ambiente. Depois ele capturou também alguns padrões, né? Então, essa ferramenta de padrão, ela é muito bacana, né? Você aponta para qualquer direção e ele vai transformar ali aquela cena em padrões, né? Isso aqui é muito legal. Então, por exemplo, eu usei essa ferramenta uma vez, eu estava diagramando um fotolivro de casamento e a noiva, ela gostava muito de amarelo, ela adorava amarelo. Então, em uma das páginas, para colocar aquela textura de amarelo, eu criei um padrão através de uma foto das flores amarelas que ela tinha na decoração, né? Então eu criei ali aquele padrão. Então as possibilidades são inúmeras, né? Aí depois ele pintou, né, todos esses espaços com as cores que ele coletou. Aí ele fez esse trabalho com o Illustrator, né, que pode ser tanto o Illustrator desktop, o Illustrator no iPad. E depois, para finalizar, ele aplicou, né, as texturas, né, os patterns que ele capturou com modos de mesclagem, né, que são os blend modes lá do Photoshop. Então olha que bacana, né? Aí ele mesclou todos esses patterns com as cores e gerou aqui esse resultado, esse trabalho tão bacana, né? Também coloquei aqui o Behance do ilustrador aqui para quem quiser conferir depois. Então, olha só que ferramenta riquíssima, né? O quanto de possibilidades ela traz aqui para quem precisa criar alguma coisa. Porque é muito comum, né? Olha, preciso criar uma arte aqui, um logo, uma ilustração, e não sei como criar. De repente, se você só for dar uma volta no jardim com o seu celular, você já acaba tendo ali ideias, né, de possibilidades. Isso é muito bacana. Seguindo, a gente tem agora aqui a Creative Cloud Express, né? O nome é novo, né? Mas já, na verdade, aqui é uma atualização do Spark, né? A Adobe está unificando aqui a solução que era conhecida como Adobe Spark. Acredito que muitos já conheçam com esse nome. O que é o Adobe Spark, né? Ah, o Spark, ele é aqui, coloquei até um vídeo aqui bem bacana mostrando um pouquinho. Ele é uma plataforma, olha eu falando Spark, né? Agora é Creative Cloud Express. É uma plataforma focada para quem não tem muito conhecimento em design, né? Não sou um designer, não tenho conhecimento em Illustrator, de repente alguém que cria para mídias sociais, olha, Erika, preciso criar conteúdo com agilidade, com facilidade, né? Então eu preciso criar conteúdo para redes sociais. Com a Creative Cloud Express, você pode criar tanto posts, né, imagens, páginas da web e vídeos curtos também, né? Você pode criar esses três conteúdos, tanto acessando online, né? Então, Creative Cloud Express, você consegue acessar, quanto do celular também. Existem algumas limitações de Android para iOS, mas acredito que o principal, que é a parte de post, está presente nos dois. Então, não requer conhecimento avançado em design
E por que que ele não requer um conhecimento avançado, né? Porque ele possui já milhares, dezenas de milhares de templates, né, de modelos já prontos, onde você simplesmente troca ali o texto, troca ali a sua foto. Então, se a foto daquele template tem um efeito de cor, ele já aplica automaticamente na sua foto, né? Você escolhe ali qual que é a saída, não precisa se preocupar em medida, né? Ah, eu quero stories para o Instagram, eu quero post para o Instagram, eu quero uma capa de Facebook, uma capa de LinkedIn, ou quero algo para impressão, quero uma 4. Então ele já tem as medidas ali prontinhas, né? É só adaptar, né? Claro, ele não vai ser um recurso tão completo quanto o Illustrator, quanto o InDesign, mas ele pode ser um caminho para de repente começar, né? Ou dependendo da demanda, dependendo do assunto que você está criando, uma forma de você conseguir agilidade, né? Então isso aqui é muito bacana, tá? Passando agora para a área da ilustração, né? Claro, um pouco parecido ali com a parte de criação, de design, né? Mas um pouquinho diferente. Aqui a gente tem algumas coisas novas. Claro, deixa eu só tomar uma água aqui. Já falei um pouquinho do Illustrator, já falei um pouquinho do Photoshop, do Bridge e do Capture. Mas a gente tem aqui algo novo, né? Então, falando em Illustrator, além do Illustrator no computador, a gente tem o Illustrator no iPad também, né? Então, essa possibilidade de você criar ali no tablet, na sua mão, né, com a canetinha, ela traz muito mais flexibilidade e agilidade na hora de desenhar, né? Então, a Adobe também lançou, agora, se eu não me engano, 2020, né, ou 21, a versão do Illustrator no iPad. Então, isso traz ali mais agilidade, mais vantagens na hora de criar, né? E claro, você pode começar o projeto no iPad, finalizar no computador e vice-versa, né? Você pode, através da nuvem, justamente acessar onde que você quer encontrar ali o seu arquivo, né? De uma forma bem flexível. Então, agiliza bastante a criação. O Photoshop no iPad também, então isso também é muito legal, né? Para quem começou no Photoshop CS, eu usei o 7 e o CS2, usei essas duas versões no começo. Então, para a gente ver hoje, né, que você consegue ter o Photoshop ali no tablet, literalmente na palma da sua mão, é muito bacana, né? E com as camadas, com modo de mesclagem, com filtros, com recorte, né, também traz uma agilidade muito grande. E aqui, de novidade, né, do que eu já falei na sequência anterior, a gente tem o Fresco, né? O Fresco é a ferramenta perfeita para quem trabalha com ilustração, né? Para quem trabalha com pintura digital. Então, o Fresco ele tem ali os principais pincéis de artistas super renomados, né? Pincéis incríveis para você trabalhar ali, simular aquarela, né? Pastel, enfim, né? Os tons ali, o que você precisar. Você define o tempo que a tinta demora para secar, né? Então é muito bacana, né? É uma ferramenta realmente para quem, né, trabalha com ilustração, para quem trabalha com desenho, vai realmente ganhar muita produtividade através do Fresco, que está disponível para iPad e também para o Surface Pro. Tem até alguma atualização, tem alguns recursos também, alguns dispositivos novos também aceitando. Aí lá nos pré-requisitos também está disponível, mas é uma ferramenta maravilhosa. Bom, seguindo agora para a área aqui da fotografia, né? A área que eu comecei, né? Que eu hoje levo mais como um hobby, mas é uma área que eu tenho uma paixão muito grande, né? Tem o curso de Lightroom também online para ver se alguém, né, quiser conhecer um pouco mais. Aqui no portal Web Center da Brasoftware tem alguns tutoriais também. Então, depois manda mensagem para a gente se você não conhece esses tutoriais ainda. A gente tem aqui, além do Photoshop, do Bridge, a gente tem algumas ferramentas também que não foram faladas ainda, né? Começando pelo Lightroom, né? Poxa, Erika, por que dois Lightrooms, né? Por que Lightroom Classic e por que Lightroom? Na verdade, o Lightroom ele já tem ali alguns anos de existência, ele surgiu justamente
com a finalidade de otimizar a vida do fotógrafo. Por quê? O Photoshop ele é uma ferramenta muito ampla, né? E o fotógrafo, ele acaba não precisando de tantas ferramentas, né? Ele acaba precisando mais ali da parte de retoque, de luz, de cor, de contraste, às vezes remover alguma pessoa, mas o principal que o fotógrafo precisa é justamente esses ajustes. E não só os ajustes, mas também do gerenciamento, né? Então, a Adobe lançou primeiro o Lightroom Classic, né, que é justamente uma ferramenta focada para o desktop. É uma ferramenta onde você vai fazer toda a organização das suas fotos, né, vai importar do cartão de memória, vai fazer o tratamento em lote ali de luz, cor, contraste, ajuste localizado. Você pode fazer uma captura vinculada, né, o que seria isso? Ah, eu fotografo em estúdio. Conecta sua câmera no seu computador e já vê direto no Lightroom como que vai sair sua foto, né, isso é muito bacana. Ele tem ferramentas para diagramar fotolivro, para criar um slideshow com as fotos, ele tem integração com o Photoshop, então, por exemplo, fiz ali ajuste de cor e luz na maioria das fotos, mas tem uma foto que precisa remover ali uma pessoa que apareceu no fundo que não era para aparecer. Rapidamente leva para o Photoshop, remove a pessoa, só salva, ele já volta automaticamente no seu catálogo, né. O Lightroom também é uma ferramenta muito bacana. Acho que até a gente pode fazer uma próxima live só sobre Lightroom. Se alguém tiver interesse, deixa no comentário também, acho que é um conteúdo bacana para a gente falar. Então o Lightroom Classic, a gente comenta que ele é focado para quem realmente é profissional, né, trabalha com imagens ali no dia a dia, né, vai trabalhar somente no computador, precisa dessa ferramenta, né, mais robusta. E o outro Lightroom, né, o foco do outro Lightroom, ele é mais robusto, até acho que não foi a palavra correta, tá, gente? Porque os 2 Lightrooms são muito robustos. Qual que é a diferença? O Lightroom Classic, eu vou organizar ele por catálogos, né. Então, a partir do momento que eu concluir um projeto, por exemplo, um casamento, que se eu juntar ali com 2 fotógrafos, 3 fotógrafos, eu posso chegar aí a 5.000 imagens, por exemplo. Quando eu concluo um trabalho, eu não tenho por que ficar com esse trabalho no meu computador, né, eu posso movê-lo para um HD ali de trabalhos concluídos. Já esse outro Lightroom, ele não trabalha com catálogos, né, então ele é focado para quem precisa ter acesso às fotografias a qualquer momento, né. Então ele tem as mesmas ferramentas de ajuste, de luz, de cores, de ajustes localizados, mas com a diferença e a grande vantagem de ser um aplicativo multiplataforma, ou seja, você acessa o mesmo aplicativo no seu celular, no seu tablet, no seu computador e até do navegador, né, lightroom.adobe.com, se eu não me engano, você consegue acessar ali as suas fotos e fazer alguns ajustes, não todos, claro, né, depende do navegador, depende, né, das configurações da sua máquina, mas você consegue, se for só para visualizar, perfeito, não precisa nem ter o aplicativo na máquina. E ele também tem um recurso que a gente chama de conhece como Adobe Sensei, desculpa, recurso não, tecnologia, né, que é justamente a inteligência artificial da Adobe, né. E o que que ele faz? Como as suas fotos estarão sempre na nuvem, a Adobe automaticamente, né, já analisa o conteúdo das fotos e você busca ali pelo que você precisa e ele traz o conteúdo. Então, por exemplo, aqui eu tenho fotos de celular, né, então busquei ali por sunset, né, pôr do sol, ele achou ali fotos de pôr do sol, busquei ali por praia, ele achou fotos de praia, então é muito bacana e sem precisar ficar colocando palavra-chave, né. Então para quem precisa de uma organização multiplataforma, acessar do seu computador, né, acessar de qualquer lugar, realmente a ferramenta ela é muito bacana, tá. E claro, você pode unir os 2, você pode utilizar os 2. Eu particularmente uso bastante o Lightroom no celular para fotografias, né, de paisagens, né, porque ele me possibilita mais recursos na hora da captura mesmo com o celular, tá. Aqui eu coloquei também uma comparação, né, só para a gente visualizar um pouquinho mais, poxa, então, quando que eu uso um, quando que eu uso o outro, né. Então aqui eu tenho uma foto original, no Lightroom eu fiz aqui alguns ajustes de cor, de contraste, né, então olha só.
trouxe aqui, né, uma foto que estava meio desaturada, né, estava meio sem vida. Trouxe aqui um pouquinho de cor, um pouquinho mais, né, de contraste para a foto. Só que aí o que acontece? Essa foto, esses noivos escolheram para ser a foto capa do fotolivro, né, que eles iam ali imprimir com todas as fotos, né, do ensaio do casamento. Mas o que acontece? O fotolivro, ele tinha uma proporção um pouco mais panorâmica, né, 16:9, mais ou menos. E se eu fosse usar essa foto no fotolivro, eu ia acabar cortando um pouco aqui em cima, né. Se eu corto aqui em cima, o que que ia acontecer? Quando a gente corta uma fotografia, a gente perde toda a leitura dela, né. Então por isso que inclusive muitos fotógrafos não autorizam, né, que você faça alguns cortes, porque você perde a leitura. Então aqui esse espaço livre, ele é proposital, né, porque o seu olhar ele direciona aqui para o sorriso dos 2, né, seu olhar ele faz essa volta aqui na fotografia. Então eu não poderia simplesmente cortar aqui para usar no fotolivro. Então o que que eu fiz? No Photoshop, eu recriei, né, eu criei um arquivo aqui do tamanho do fotolivro, então eu recriei uma área aqui que não existia, né, também aqui a inteligência artificial trabalhando. E coloquei o nome deles aqui com modo de mesclagem também só para ilustrar, né. Então, aí depois eu fiz aqui a simulação, né, do fotolivro justamente para ver como que ia ficar, né, a capa, e então assim, fiz aqui o mockup, já vou falar um pouquinho dele. Então aqui está um pouquinho, né, da diferença Photoshop e Lightroom, tá. Então é um processo que complementa. Então olha só, mesmo eu que na época trabalhando como fotógrafa, né, na criação do mockup, eu utilizei mais um aplicativo, né, não usei só o Lightroom no Photoshop, usei o Dimension também, né, então olha só como, a gente vai se complementando. Então de apresentar, né, o mockup dessa forma, eles conseguiram ver muito melhor como ia ficar a capa do que simplesmente apresentando assim, né, ou seja, a minha entrega fica ainda mais rica, tá. Bom, seguindo, a gente tem também mais alguns aplicativos mobile, como o Photoshop Camera, que é um aplicativo que possibilita, né, fazer já fotografar com diversos efeitos, né. Então ele tem efeitos, tem lentes ali direto do celular na captura ou depois, né, então eu posso mudar, de repente criar um efeito de noite ali no cenário, né, também é um aplicativo bem bacana, bem focado para redes sociais, né. A gente tem também o Photoshop Express, que ele tem recursos importantíssimos do Photoshop pai, digamos assim, né, que é o Photoshop Desktop, para o seu celular, né. Então, se precisar recortar alguém, se precisar remover ali uma imperfeição, né, se precisar trabalhar com camadas, você consegue também executar algumas ações no celular, tá. Falando um pouquinho de 3D e realidade aumentada. Aqui eu trago uma observação, né, do Adobe Dimension. O Dimension, ele hoje não recebe mais atualizações, né, daqui a pouco eu já explico por quê, mas todos os usuários ainda podem acessá-lo, né, ainda podem utilizá-lo, né, caso não tenham substância, que eu já vou falar um pouquinho sobre ele. O Dimension é um aplicativo para criação de mockups, né, para você trabalhar ali, né, texturas no objeto. Ele já vem com diversos objetos 3D, você pode também importar objetos 3D, né, o OBJ ali de outros softwares também, e aplicar ali as suas informações, né. Então, por exemplo, a capa do catálogo pode ser facilmente criada ali com o Dimension, né. Então você vai ali, carregar o seu material, carregar a informação que você quer colocar nele, trabalhar a luz, ângulo de câmera, é realmente uma ferramenta bastante interessante, tá. O Adobe Aero, o Aero é um aplicativo mobile, está em beta a versão para desktop, né, mas o foco dele justamente é o quê? É simular, né, um elemento 3D criado com Dimension, criado com Substance, que eu já vou falar um pouquinho, no seu ambiente, né. Então muito utilizado para designers de interiores, para designers de produto. "Ah, eu quero ver como que vai ficar
um determinado objeto aqui em cima da minha mesa, né? Então você importa esses elementos no Aero e vê através da tela do seu celular, do seu tablet, como que vai ficar, né, esse ambiente. É muito legal. E hoje em dia, pensando, né, em metaverso, NFT, todo esse mundo novo, né, que tá surgindo, o Aero, ele é muito importante, né, para ajudar nessa criação, ajudar em todo esse processo. Então, também recomendo, para quem não conhece ainda, testar essa ferramenta importantíssima. Falando de vídeo e animação, eu vou passar rapidinho, que eu já vi que meu tempo aqui está excedendo. A gente tem aqui os dois Premiere. Como assim, Erika? Premiere Pro e Premiere Rush. Premiere Pro já muito conhecido, né, de grande parte dos usuários. Ele é hoje o principal editor de vídeos do mercado, né? Então, podendo criar conteúdos aí para cinema, para TV, para web. Ele é também integrado a outros aplicativos da Adobe, como o After Effects, como o Photoshop, como o Audition. Ele também tem o Adobe Sensei dentro dele, né, na criação ali de legendas automáticas, por exemplo, né? E você vai trabalhar ali com correção, com os cortes, correção de cores, efeitos, é realmente uma ferramenta muito, muito, muito poderosa, né? Bastante utilizada aí pelo mundo todo, tá? Aqui eu coloquei até um exemplo, né? A gente consegue, por exemplo, eu quero mascarar ali para clarear só uma parte do vídeo, né? Não quero clarear tudo. Então, é uma ferramenta bem poderosa. E o Rush, né? Assim como a Adobe tem os dois Lightrooms, né? Tem um Lightroom ali só para computador e tem um Lightroom multiplataforma. A Adobe pensou aqui mais ou menos no mesmo caminho e criou o Premiere Rush, né? Rush, para quem não sabe, em inglês é a tradução de ágil, né? De pressa, de agilidade. Então aqui, qual que é o objetivo? É justamente eu criar um conteúdo rápido, né? Quando você precisa realmente de agilidade. A Adobe, inclusive, tem um caso muito bacana de uma prefeitura de uma cidade dos Estados Unidos que utiliza o Rush para comunicar, né, sobre as suas atividades nas redes sociais. Então, é uma ferramenta que ela é multiplataforma, então está disponível celular, tablet, desktop. Também vai trabalhar com seus materiais, seus projetos na nuvem. E você pode começar um projeto no celular, capturar inclusive com o Rush, começar a editar no celular e continuar editando no computador, né? E vice-versa, né? Então ele tem ali as principais ferramentas de corte, ajuste de cor, né? Ajuste de áudio, tem o auto-ducking, tem a parte de textos, enfim, é uma ferramenta incrível. Eu, no meu dia a dia, os tutoriais que eu gravo aqui para a Abra Software, eu utilizo muito o Premiere Rush, né? Eu utilizo demais. Por quê? Porque ele me traz agilidade, né? Então, traz essa flexibilidade. eh, eu comecei a utilizar ele na época que eu não tinha nenhum computador com placa de vídeo, para vocês terem ideia, né? Hoje em dia, como tem mais recursos, hoje em dia talvez seja necessário uma placa off-board, né? Mas não requer tanto hardware como o Pro. Então isso traz uma agilidade muito boa. Aqui coloquei um takezinho só para ilustrar. Já tem um tempinho também esse vídeo, então a gente já tem ferramentas novas. Mais um gole de água aqui. Media Encoder. Media Encoder é justamente a ferramenta que vai otimizar ali tanto para o Premiere Pro, para o After Effects, para a gente dar a saída para esses vídeos, né? Então eu quero exportar aqui para DVD, eu quero exportar para o YouTube, eu quero exportar para o Instagram, quero exportar para cinema, né? O Media Encoder é justamente o responsável por dar essa saída, né, para os seus projetos. Prelude é também muito amigo do Premiere Pro, né, é onde a gente vai fazer toda a organização e o corte seco ali dos materiais. Então imagina, você gravou ali, capturou 40 horas de conteúdo e no final você vai exportar em 2 horas, né? O Prelude ali, ele é um grande amigo do Premiere Pro para justamente fazer essa organização e esse primeiro corte ali dos conteúdos. After Effects, que é justamente também a principal ferramenta hoje utilizada para efeitos especiais, né? Animação,
né, como eu até coloquei no texto aqui, criar fogo ou fazer chover, né? E também aqui trabalhar, por exemplo, animar logotipos, remover ali itens indesejados dos seus vídeos. Então, olha que bacana, assim como a gente faz no Photoshop, eu também consigo fazer no After Effects em vídeos, né? E aqui tem um exemplo bem bacana da Adobe, achei muito legal esse exemplo, né? De repente ali na última cena do vídeo apareceu o cara do som, né? Pô, e agora, né? A gente vai regravar isso, o que que vai fazer? Então, ali com o After Effects, eles conseguiram justamente remover o cara do som que não devia estar ali naquele momento, né? Na verdade, devia, porque devia captar o áudio, né? Mas não na cena. E removeu ali o refletor, removeu ali a produção e deixou realmente só o que precisava. Audition, então hoje a gente tem uma demanda muito alta, né, de produção de conteúdo, de áudios, de podcasts. De nada adianta um vídeo em 8K, né, com uma qualidade fenomenal, se o áudio não estiver bom, né? Então a gente precisa também trabalhar esse áudio, né, fazer as mixagens, criar efeitos sonoros. Então o Audition é uma ferramenta robusta para justamente trabalhar o áudio, né? E ele conversa muito bem com o Premiere Pro. Então você não precisa nem sair do Premiere Pro, né? Já escolhe ali o áudio que você quer trabalhar no Audition e ele automaticamente abre o Audition para você trabalhar. Finalizando aqui a parte de motion, a gente tem também Character Animator, que é uma ferramenta que ela capta, né, ela mapeia através da webcam o seu rosto, né, os seus movimentos da boca, dos olhos, e ele transfere ali para o boneco, né, para a ilustração, para fazer a animação, né. E aqui uma curiosidade muito bacana, até recomendo vocês pesquisarem depois, quando a Adobe lançou esse aplicativo em 2016, se eu não me engano, foi feito o episódio dos Simpsons ao vivo, né? Então o Homer ele ligava ali para alguns números e conversava com as pessoas ao vivo. Tudo isso através do Character Animator. Ele tem integração com o Twitch, né? Então pensando também em metaverso, né? Em NFTs, em realidade aumentada, né? Você pode, por exemplo, eu vou participar aqui de uma live, eu não estou aparecendo na câmera hoje, mas se eu estivesse aparecendo, eu poderia estar aqui narrando através de um personagem, ao invés do meu rosto aqui para vocês, né? O Adobe Animate, o Animate é a evolução do Flash, né? Então, para quem utilizou ali o aplicativo Flash da antiga Macromedia, né, que foi comprada pela Adobe, em 2016 a Adobe redesenhou do zero totalmente o Flash e lançou aqui o Animate. Por quê? Porque a tecnologia Flash, né, foi substituída ali pelo HTML5. Então o Animate ele vem substituir, né, não só o Flash ele era muito focado, né, para animações curtas, banners. O Animate ele já vem, né, com o objetivo não só, né, dessa parte web, mas também grandes conteúdos, né, longas 2D, curtas 2D. Então é uma ferramenta também muito bacana. A parte de UI and UX, né, experiência, interface, né, do usuário, experiência do usuário. Adobe também é um dos aplicativos mais recentes, não tão recente, mas um dos mais novos, né? Então a gente tem aqui o XG, que ele justamente faz esse papel, né, para a gente fazer toda a criação de layout e também ver como isso vai ficar, né? Então isso é muito bacana. Antigamente, eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com criação, né, na agência de publicidade, a gente criava ali layouts de site no Photoshop, mas esse não era o caminho, porque o arquivo em bitmap, né, é um arquivo muito mais pesado, ele não tem uma interação. Então, a Adobe trouxe, né, aqui para o XG de forma vetorial, né, ou seja, eu consigo criar aqui meu layout e depois, né, ver toda a parte do design e ver também o protótipo, né, ou seja, se clicar aqui, vai para onde, né, o que essa ação ela vai trazer de resultado, né? Então, pensando em conteúdo, aplicativos mobile, a parte de web, o XG é uma ferramenta riquíssima. E todo esse conteúdo ele precisa ser programado, né? Como que a gente vai levar ele
trazer a vida, né? Através aqui do Dreamweaver, que é onde a gente vai fazer toda a parte de codificação, seja HTML, CSS, né? Então aqui é onde a gente traz a vida, todo o material ali desenvolvido no XG. Quase finalizando, aqui a parte de serviços. A gente tem o Behance, que é hoje a maior comunidade criativa do mundo, né? Então eu coloquei ali algumas artes ali na parte de Photoshop e de Illustrator, coloquei os links, né? Então é a principal fonte de buscar inspiração. E ele é bacana porque você pode, por exemplo, conferir trabalhos através do aplicativo. Ah, eu quero ver trabalhos criados com Photoshop. Quero ver trabalhos criados com Illustrator, né? Isso é muito bacana. Portfólio, a Adobe fornece para cada usuário a possibilidade de ter o seu site prontinho, né? portfolio.adobe.com. Então você só carrega o seu conteúdo, o seu material e pode ter uma vitrine, pode conectar o seu site também, se você tiver um domínio. E não precisa hospedar em lugar nenhum. A Adobe já faz isso para você. Também é uma ferramenta muito legal. A Adobe Fontes, que antigamente era conhecido como Typekit, é uma ferramenta que... Só um minutinho. Mais um gole de água aqui. Essa ferramenta ela é riquíssima. Por quê? Pouca gente sabe, mas tipografia possui questão de direitos autorais, assim como fotos, vídeos e áudios, né? Então existem aí milhares de sites com milhares de fontes que está lá, baixe gratuitamente, mas pouca gente lê ali as entrelinhas, né? Que está dizendo ali, olha, você pode usar gratuitamente para uso pessoal, para uso profissional, não, né? Para uso comercial, não. Então, o que a Adobe fez? Ela licenciou já ali uma grande família de fontes, né? Se eu não me engano, são mais de 3.000 famílias de fontes, e elas já estão licenciadas para você usar como você quiser, tá? Então essa também é uma ferramenta, uma flexibilidade muito bacana. Por quê? Imagina só, você está num projeto, está trabalhando no projeto, está usando ali uma fonte específica. Deixa eu ver aqui, a fonte Brothers, por exemplo. E daí o que acontece? Seu computador deu um problema e você perdeu ali e precisou formatar o computador. Você acaba perdendo a fonte, né? Com o Adobe Fontes, você ativa a fonte, né, através do Adobe Fontes, e ela é habilitada no seu projeto. Se você amanhã, né, está sem seu computador, precisa abrir esse projeto num outro computador, ao logar com a sua conta Adobe, ele já faz o download automaticamente das fontes daquele projeto. Então isso deixa o seu computador mais, não fica tão pesado de ficar instalando muitas fontes, né? E traz essa flexibilidade. Ah, não estou usando mais, pronto, é só desativar, né, das fontes ativas. Então é uma ferramenta que já vem acoplada aqui, né, na Creative Cloud, que traz um ganho realmente muito grande, né? Para quem já licenciou uma fonte algum dia, sabe o custo que é, né, licenciar fontes. Claro, existem bibliotecas de fontes que a Adobe também comercializa, como o Adobe Fontefolio, que é uma biblioteca gigantesca, né, com as principais fontes do mercado, mas não é todo mundo que pode, né, fazer essa aquisição. Claro, se alguém tiver interesse também, a Abra Software também tem essas soluções, tá? Mas aqui já está incluso dentro da sua Creative Cloud. E também falando em inteligência artificial, olha como tudo se conecta. Dentro do Photoshop, a gente tem um recurso chamado Match Font, que você tem uma imagem, um texto com uma fonte, e ele vai buscar lá no Adobe Fonts qual é a fonte. Se não tiver, ele vai trazer uma similar, né? Então aqui perceba que o texto, ele na verdade não estava nem, né, certinho, ele estava todo torto, desfocado, e ele conseguiu aqui localizar a fonte, né? Então, eu me lembro na minha época de agência, aí 10 anos atrás, época de Orkut, né, tirar foto ali de uma revista, descarregar a foto no computador, colocar ali numa comunidade de designers, falar aí, pessoal, alguém sabe que fonte é essa? E demorar aí 30 dias para ter uma resposta, né? Hoje em dia está na ponta da mão. Inclusive, na ponta do mouse aqui, né? Então, o que é bacana? Você pode, inclusive, usar o Capture, que eu mostrei antes, para também fazer essa captura. Então, nem precisa trazer a foto para o Photoshop.
né, direto com o Capture no celular, você localiza ali as fontes. Finalizando, aqui a gente tem o Adobe Color, que também é uma ferramenta que pode ser acessada tanto online quanto dentro do Photoshop. Então, eu quero capturar as cores, ou dentro do Capture também, quero capturar as cores dessa foto, né? Então, aqui o que eu fiz? Eu fiz justamente, capturei as cores dessa foto, que era a foto preferida do casal, para justamente criar uma paleta ali para todo o material, né, toda a identidade visual. E daí, a partir dessa paleta, a gente vai criando outras paletas, né? Então, também é uma ferramenta riquíssima, né? Para quem conhece teoria das cores, para quem trabalha com ilustração, com design, é uma ferramenta muito importante. Bom, aqui o último tópico, né? Colaboração, né? Falar um pouquinho de colaboração. Por que a gente trouxe esse assunto? Primeiro, pluralidade, né? A gente está falando aí de profissionais que têm as suas singularidades, então a gente tem aí personalidades diferentes, a gente tem culturas diferentes, né? Nessas equipes, a gente precisa justamente trazer, né, o que é diferente de cada um, trazer todo esse time em conjunto, né, trazer essa união, para quê? Para justamente trabalhar, né, de forma. Hoje a gente tem a questão do trabalho híbrido, né, então tem times trabalhando 100% remoto, times no escritório, e esse contato, ele precisa, né, ser muito prático, né, ele precisa ser ágil, precisa ser fácil de trocar essas informações. Então, pensando nisso, a Creative Cloud, ela tem um espaço na nuvem de 1 tera por usuário, né? Se seu admin console, né, se você já é um usuário com Business ID, o administrador pode até realocar esse espaço. Isso também é muito legal. Então, de repente, eu tenho um usuário de vídeo que precisa de mais teras e o outro usuário que trabalha só com vetor não precisa de tanto. Você pode realocar, né? Então, com esse espaço, a gente tem um recurso também chamado de bibliotecas, né? Então, antigamente, os mais novos provavelmente não têm muito esse hábito, mas a gente reunia ali na biblioteca para fazer trabalho, para trocar informação, né? Hoje, as bibliotecas da Creative Cloud, elas possibilitam justamente que a gente faça essa conexão, essa junção ali de informações. Então, por exemplo, eu tenho o projeto X. Nesse projeto X, eu vou manter nessa biblioteca, né, imagens, vetores, paletas de cores. Então, por exemplo, a identidade visual, né, todo o logotipo, os padrões, né, estilo de camada, enfim, né, todos os elementos que eu precise acessar e eu compartilho essa biblioteca entre todo o time, né? Então podem ter pessoas no time que podem colaborar também. Então, eu estou criando logotipo, a outra pessoa está criando folder, né? Eu uno esses elementos, ou eu posso ainda ter uma biblioteca compartilhada que não permita uma alteração, né? A própria Adobe tem bibliotecas incríveis com paletas de cores, né, com pincéis. Então, para quem nunca usou, eu recomendo, tá? Então, com a biblioteca que a gente vai fazer justamente essa troca de informação, essa troca, né, toda essa colaboração, né, dos times trabalharem em conjunto. E a gente pode conectar essas bibliotecas também através do Teams, que a gente está conversando aqui, por exemplo, né? Ele tem um plugin ali, né, da Creative Cloud, onde eu consigo compartilhar assets, né, compartilhar ali uma biblioteca inteira, né, compartilhar um arquivo específico. Por último, né, por último não, ainda tem mais 2 coisinhas rapidinhas, já vou encerrar. Hoje eu passei um pouquinho do tempo, peço perdão, pessoal. O Adobe Stock, ele é contratado à parte, né, em alguns planos. A gente tem um plano chamado Creative Cloud Pro, que já vem com o Adobe Stock, né? Ele tem ali alguns pré-requisitos para ser licenciado, mas é também um recurso muito interessante. O Adobe Stock, ele é um banco de ativos, né? Por que banco de ativos? Porque ele não tem só imagens, né? Ele vai ter vetores, vídeos, áudios, elementos 3D, então ele tem os objetos 3D, ele tem luzes,
ele tem texturas, né? Tem os templates. Eu uso muito templates, né? Eu uso bastante. E tem conteúdos editoriais também, né? Então, até uma curiosidade, comecinho do mês, eu acessei e vi que o Adobe Stock já passou de 300 milhões de itens, né, de conteúdo, ou seja, é bastante coisa, né? Falei também um pouquinho do Substance, né? A gente vai ter logo, logo uma live para falar só sobre Substance, né? Ele merece um espacinho só dele. Também é contratado à parte, né? Então, por isso que o Dimension não recebe mais as atualizações, ele foi substituído, né, pelo Substance 3D Stager, e é a ferramenta de 3D também que vem colaborar com toda essa parte, né, de realidade aumentada, né, de metaverso. Então, também é uma ferramenta muito rica. Claro, eu não vou conseguir detalhar muito aqui hoje, a gente vai ter uma live só sobre isso. Se alguém tiver interesse também, pode nos procurar. Não, Érica, quero conhecer um pouco mais. A gente pode fazer uma apresentação para vocês, tá? E por último, mas não menos importante, a grande novidade, né, a nova aquisição da Adobe, que é o Frame.io, né? Se tem alguém aqui que trabalha com vídeo, qualquer pessoa que já teve alguma conexão com o vídeo, né? O Luiz Fabiano não está aqui hoje, mas a gente produz alguns tutoriais internos aqui para o time Brasoftware e ele deve se lembrar de quando eu compartilhei, né, os vídeos que eu produzi aqui do Pílulas, né, com ele. O que acontece? Quando a gente tem a parte de vídeo, eu preciso ter uma forma flexível de aprovação, né? Então, o Frame.io, ele é uma plataforma em nuvem, né, baseada em nuvem, que tem justamente esse objetivo, né, de compartilhar projetos em vídeo para revisão, né? Então, tudo centralizado num lugar só. Essa também é uma ferramenta, uma novidade que também merece aí uma hora, uma live só para falar dela, de tantos recursos que ela tem, né? Mas é uma ferramenta riquíssima. Tem algumas versões dela, né? Existem algumas versões, né? A Free, a Pro, a Team e a Enterprise. Mas olha só que bacana. Quem tem a Creative Cloud já tem acesso ao Frame.io, né? No modelo Free, que possibilita ali 2 membros, 5 projetos, mais 100 GB de espaço, ou seja, além daquele 1 tera que você tem, né, para outros arquivos, você tem 100 GB só para o Frame.io. E o Camera to Cloud, que também é um recurso que possibilita você já jogar, né, capturar ali da câmera direto, né, para o Frame.io. Então, esse recurso também ele traz uma agilidade, uma flexibilidade muito grande. Por quê? Ao invés de você usar ali plataformas, né, para compartilhar os seus vídeos, e daí você tem que mandar um link, né, tem que avisar, não sabe se a pessoa baixou, se a pessoa viu ou não. Com o Frame.io você tem todo esse controle, né? Então, eu compartilhei aqui para 5 pessoas aprovarem. Essas pessoas não precisam, né, ter uma conta Adobe, isso é muito bacana. E elas podem lá comentar, rabiscar, grifar, né? Olha, acho que esse áudio aqui não está legal, acho que esse texto aqui não está no lugar certo. Então, é uma ferramenta de revisão bastante rica. Bom, peço perdão que passei aqui alguns minutos do tempo. Aqui novamente vou deixar as nossas redes sociais. A ideia hoje era fazer um breve overview, um overview bem geral mesmo das soluções. Comentem, né? Deixem comentários, mandem e-mail para a gente. Quais os temas que vocês gostariam de ver live? Né? Acho que o Lightroom é um tema bacana, o Frame.io, o Substance. O Substance a gente está já planejando, né? Acredito que daqui umas 2 semanas a gente tem uma live sobre Substance. Então, nos acompanhem nas nossas redes sociais para ser avisado, né? Para receber as notificações e para acompanhar, né? Todos os outros projetos também. A gente tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Agora eu acho que eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo ver o chat. Será que acho que a gente não tem perguntas, né, Marcela? Eriquinha, não tem nenhuma pergunta. Tranquilo, tranquilo. Bom, então, desculpem por passar do tempo, agradeço muito a presença de vocês, né, a todos que ficaram até agora com a gente, para quem está assistindo a gravação,
né? Tá aqui o nosso e-mail do nosso time Adobe. Se alguém tiver alguma dúvida sobre os produtos e sobre os licenciamentos, entre em contato com a gente, que nosso time vai ter o maior prazer em respondê-los. Um grande abraço e até a próxima.